Boa noite, Diogão. É possível o tijolo surfar com uma inflação média de 6% nos próximos 5 anos? Surfar? Depende. Vou citar uma coisa que todo gestor de logística fala. Isso eu aprendi com o Gilson da Full. Logística é PIB. Se o PIB cresce, vai fazer. Lages não é tão PIB, porque ainda tem uma outra demanda reprimida, tem mais coisas envolvidas, mas hoje logística é muito PIB. Inflação não significa que não pode ter PIB alto, tá? Se for só de 6%, é possível. Pode, dependendo, se a gente conseguir ter um crescimento tão elevado, mas assim, você teria que ter um crescimento de 7, 8% no país, e aí sim manter uma inflação de 6%, aí você teria essa. Ou seja, você teria basicamente um ganho real ali, vamos pensar PIB versus inflação métrica, e aí isso seria positivo. Se não, PIB abaixo de 3, 4% e uma inflação elevada, o cenário continua não sendo tão bom, tá? Porque significa que você não está acelerando tanto. Agora, se começa a acelerar e a inflação vai, existem medidas que podem ser tomadas que mesmo numa aceleração, desde que não seja tão rápida, né? Desde que você não aumente os gastos, você consegue fazer algumas medidas e conter alguma coisa. O problema vai ter imposto, vai ter. O que vai ser feito? Agora, surfar com tijolo, cara, com inflação alta, porque, vamos lá, o problema do ativo líquido, que é o nosso FI de tijolo, é que é muito fácil vender. Então, por exemplo, se a inflação está muito alta, 6, 7%, e aí eu consigo um custo de capital também elevado, 12, 13%, fica muito difícil competir, porque o cap de tijolo é muito mais baixo. E aí o problema é o seguinte, significa que o ativo de tijolo é ruim? Não, porque o que está acontecendo? Se a inflação está subindo, gente, uma hora ou outra essa inflação vai ser repassada para o tijolo. Por quê? Porque, cara, eu vou querer construir num lugar, não consigo mais. Eu vou querer alugar, vai estar mais caro. Então, se o aluguel está mais caro, se tudo mais caro, o ativo fica mais caro. O problema todo é que o ativo só fica caro se alguém pode pagar o ativo. E isso pode demorar um pouquinho. Então, putz, não é fácil surfar com tijolo com uma inflação mais alta. Desde que, assim, só pode acontecer se tiver uma sinalização. Porque, assim, se a inflação tiver 6 e o ganho real do país, vamos lá, uma taxa de 7, 8, que é péssimo, mas tá, né? Ou 10, que seja 10, para dar um spread razoável. Se a gente tiver 10% com uma taxa, com uma inflação fechando cada ano 0,5%, cara, é muito possível, porque aí eu tenho um spread de juros real de 4%. É vivível num país assim, e aí pega um cupom ali de uma B em 5. Razoável, totalmente razoável. E isso converge. O tijolo não cai tanto no curto prazo. Quer dizer, cai um pouco, sobe um pouquinho no longo prazo, mas assim, ele só vai conseguir recuperar mesmo quando a inflação chegar no patamar e o PIB crescer o suficiente para que tenha circulação de dinheiro para que o valor chegue nos ativos, de verdade. Diogão da Massa, quem surfa primeiro a baixa da Selic? É que assim, a Selic baixar, eu acho que todo mundo pode aproveitar um pouquinho. É que quando baixa 1%, é que assim, por incrível que pareça, a Selic, ela tem uma influência? Tem, porque o mercado compara com a Selic. Mas o que determina mais preço, mais engajamento de preço, é o futuro. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Porque se acontecer de a Selic cair no curto prazo, você pode ter uma comparação óbvia que alguns de papel começa a ficar interessante, porque a inflação começa a ficar alta, tanto no CDI quanto no IPCA, e aí, tipo assim, você tem um driver de ágil nesse curto prazo. Tá? O tijolo, se cair 1%, o tijolo que está pagando 10 ainda continua ruim. Continua ruim, assim, continua interessante, mas para quem só está olhando o dividend yield, que é a maioria do mercado, aí não fica tão interessante. Então pode ter uma leve alta só, porque aí o spread em relação aos dois vão ficar mais barato. Agora, quem ganha dinheiro com uma baixa real de Selic, vê a live de ontem, 10 minutos finais, é quando o juros futuro cai forte. Quando cai forte, o tipo assim, o IPCA vai ter uma variação do jeito que o mercado tá, se cair para 5, 5,5, cupom, isso é 1%. É uma variação possível de 7 a 12%. Então, assim, isso só a marcação de mercado é uma variação ali. O tijolo também. O tijolo normalmente varia mais do que varia o papel, porque você tem que repassar todo. Assim, aí você começa a ver quanto está sendo negociado lá e começar a comparar ali no mercado, entendeu? O tijolo cai, o tijolo você ganha mais dinheiro com o tijolo, mas o tijolo você tem que a taxa tem que estar tá muito mais competitiva. Ou seja, competitiva significa ela abaixo de 8, 9%. Porque hoje você tem ativo de tijolo pagando 11 e 9%.
Então, quando eu tiver uma taxa equiparada, e não necessariamente a taxa Selic, uma taxa futura, ou seja, o mercado olhar para frente e falar assim, não, ó, daqui a 2 anos isso vai acontecer, vai já ter mais gente, porque quem empresta dinheiro não olha para a Selic, olha para o futuro. Então, eu vou te emprestar dinheiro por 7 anos, eu não vou chegar para você e vou olhar a Selic de hoje. Ah, a Selic de hoje está 14, quero te emprestar 14. Ninguém vai tomar. Você vai, pô, você está emprestando dinheiro há 7, 10 anos. Quem que ele vai olhar? Ele olha o futuro. Então, quando o futuro cai, você consegue um custo de capital mais barato, isso volta a animar o mercado de tijolo e isso que vai trazer. Então, quem surfa a baixa, tijolo surfa muito mais. É como é o cara que pegasse aquela onda, aquelas ondas gigantes. O papel surfa também, tá? Ambos surfam, só que o tijolo surfa mais. Só que na primeira tomada, porque o Brasil é um país diferente, né? Nessa primeira tomada, onde a Selic não vai baixar de verdade, vai ser tipo 1%, vai ser só um ajuste, que eu chamo, não é baixar a taxa, é um ajuste. Nesse ponto, eu acredito que no curto prazo o ativo de inflação tem mais obviedade. E quando isso é mais óbvio, rendimento por conta até de VP, você fica mais claro para quem está comprando e pode crescer mais. O tijolo ele precisa de uma taxa e de um ciclo favorável. Se a gente tiver um ciclo favorável, cara, tijolo tem valor para ser destravado de 30% a 40%. Aí muito ativo de 30% a 40%. Então, tijolo você ganha mais. Mas não é só baixar a taxa, é destravar valor. Isso que eu acho que é a diferença. Desde o início de fevereiro, o IFIX e juros estão caindo. Os juros, mais ou menos, né? Os juros. Início de fevereiro, eu diria final de março, né? O março é que realmente as taxas caíram um pouco. Cara, o iFix é lento. O iFix é pessoa física. A pessoa física tá assim. O que tem acontecido? Eu falo. Eu não gosto de comentar que assim, a gente é consultor, né? Eu prometi que não falar muito de política, mas assim, quando você tem uma confusão um pouquinho, e você sabe que vai ter confusão pra frente, o que você faz? Você reaporta tudo? Ou você pensa, pô, vou deixar um caixinho. Assim, eu sou da filosofia seguinte: quando o mercado tá em médio, baixo, não faz sentido. Eu, Diogo, não gosto de carregar caixa. Uma coisa é cliente, outra coisa é Diogo. Vamos sempre separar. Diogo, eu, não, para minha pessoa, não gosto de carregar caixa. Então, não. Agora, quando o mercado está em alta, onde o caixa meu é muito bem remunerado, e, por exemplo, tem ativo que varia 2, 3% para baixo, tem ativo que entra de baixa liquidez, que entra numa negativa e fica lá. O RBRX é um desses. Tem vários outros ativos que se, pô, VCRI, posso citar um monte aqui. O VRTA, VCRI, o CPTS, porra, um monte de ativo que relativamente são bons, razoáveis, que tem baixo, assim, alguns com baixo risco de crédito, com quase nenhuma operação com problema, mas está muito descontado pela liquidez, pela questão de mercado. Então, o cenário está um pouco assim. E as pessoas estão tirando dinheiro do iFix. Ou seja, eu não acho que está diminuindo o número. Tem muita coisa, porque a gente olha duas coisas. A gente olha mais investidores entrando. Legal, tá entrando mais investidores. Porque hoje fundo imobiliário faz parte do portfólio da pessoa. O que tem acontecido é que, e aí, por ser consultor e por conversar com algumas pessoas de mercado que também fazem advisement, que também conversam assim, a parcela de renda variável tá menor. Isso espreme o fundo imobiliário. Então, quem tem uma parcela maior tá diminuindo. E fundo imobiliário, ele ajuda você a fazer isso. Por quê? Porque ele te dá um rendimento todo mês. Em vez de você reinvestir, eu sei que muitos de vocês reinvestem. O pessoal está colocando renda fixa. Para quê? Para esperar. Para esperar, porque tem um burburinho sobre. E é burburinho, tá? Sobre tributação, mas pode vir, pode balançar. Esse burburinho sobre o. Eu vou chamar de calabouço, porque não é arcabouço, né? Calabouço. É o calabouço fiscal ali. Tem esse. Então, assim, o iFix, ele pode cair. Só que, assim, se o iFix está caindo e o juros está caindo, você tem uma oportunidade, porque o ativo está ficando barato, ele deveria ficar mais caro. Só que ativo líquido é dinheiro entrando. Então, assim, ou seja, os juros caindo não é só suficiente. Tem que ter fluxo de compra. Se tiver, ou seja, o que eu estou querendo te dizer? Que não é assim, o cenário parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, tá? Então, assim, as pessoas, assim, a gente vê que aumentaram a liquidez e estão preocupadas. Isso faz com que não comprem tanto fundo imobiliário. Então, mesmo a expectativa começando a cair, mas ainda está alta, agora, quando cair mais forte, eu acho que vai ser um incentivo. E aí, se não vier pessoa física, vai vir outros mercados, outras, sei lá, ver que seja multimercado, alguém vai começar a comprar e vai levar a primeira pernada. Então,
Por isso que eu não me preocupo muito com isso, vamos dizer assim, porque chega um momento que fica, tipo assim, o iFix fica tão. Porque se o juro estiver caindo, esse spread começa a ficar. Tem um spread ali que a gente considera e começa a ficar muito bizarro. Não deixe de deixar os comentários. A gente, assim, ó, uma promessa que eu faço a todos aí, eu vou tentar falar menos de política. Vou trazer um pessoal de economista aqui, de uma gestora que a gente conhece. Então, a gente vai trazer essa gestora para a gente falar um pouquinho e escutar de especialista e tal. Pode ser a diferença totalmente das minhas ideias, tá? E trazer conhecimento aqui. É que assim, hoje os fundos imobiliários, tipo assim, estão muito redondinhos. Tem muito fundo muito redondinho. E ele não destrava valor, porque assim, não adianta chegar e falar assim, pô, um portfólio. Pô, a maioria dos portfólios são classe A, cara. Tem um monte de portfólio bom pra caramba. E por que, por exemplo, você vai olhar para os logísticos, tá caindo? Porque taxa de juros, empresa quebrando. Por que tá acontecendo isso? Por conta de juros, por conta de Selic, e aí volta na política. O problema é que hoje, o que mais afeta é a taxa de juros. E a taxa de juros, mesmo com o Banco Central, é uma instigação política, porque depende de como o governo vai tratar a economia. Talvez o Banco Central ainda não teve coragem de abaixar, e pode falar várias coisas, por conta de não ter um respaldo de que a dívida pública não vai crescer, tá? Então, assim, eu imagino que pode ter ficado chato um pouquinho, tá? Mas é porque o cenário não tá... Assim, o cenário de fundo imobiliário em si tá muito bom. Mas eu acho que seria desonesto da minha parte, totalmente, se eu chegasse e falasse assim, compra. Porque hoje o custo de capital tá muito caro. Se não for feito algumas coisas, e a gente consegue enxergar isso como a resposta do juros futuro, da NTNB, se não for feito algumas coisas, e algumas coisas, infelizmente, são políticas, não vai melhorar o preço. O custo vai ficar lá embaixo e pode ainda deteriorando, porque o que acontece é, vamos pensar que o cenário fique parado e que mais pessoas entrem, mas o que está acontecendo é que mais pessoas estão entrando com volume menor. E muita gente está diminuindo o percentual de fundo imobiliário. Se essa pessoa fizer isso, mesmo que aumente o número de pessoas, que a gente tenha 5 milhões, mas em vez de 30 mil, ó, tem 10. Então, assim, o que eu estou querendo te dizer é que o iFix pode, ou seja, o mercado pode estar parado e o iFix pode continuar caindo só porque pessoas estão saindo. E quando ela sai, ela pode topar um valor que não faz sentido. O problema de fundo imobiliário é que a vantagem também é que é muito fácil comprar ativo imobiliário, só que é muito fácil vender. Então, ativo líquido tem esse problema, porque o preço dele está muito longe do real estate, às vezes. E o que eu quero te falar, assim, honestamente, é que o real estate, o ativo hoje, o iFix está tão longe do real estate, está tão longe, absurdamente longe, preço muito absurdo, por conta dessa liquidez, por conta disso. Então, porra, tem uma oportunidade do caralho. Tem. Mas, honestamente, você vai falar assim, precisa resolver o problema para que essa liquidez cesse, para que voltem a tomar em vez de vender. É isso. Então, tipo, e aonde resolve isso? A gente tem uma pressão de venda muito grande, independente. E aí foi até a conclusão do cara. O cara falou: mas olha, os juros estão melhorando e está saindo. Por quê? Porque o que a gente tem visto vamos manter liquidez, vamos manter não sei o quê. Porque tem isso aqui popando. Então, eu sou um dos que fala, assim, eu sou sempre honesto. Eu nunca falo uma coisa que eu não estou fazendo. Eu entendo muita gente fala assim, pô, você tem que comprar quando tá barato. Eu entendo, cara, a gestão tá falando isso. Mas quando eu olho, eu falo assim, cara, quanto que eu vou perder se eu esperar que esse evento que é muito importante, esse evento político, eu não quero falar aqui, aconteça. Se esse evento acontecer, deve melhorar. E acontece e tudo mais. Então eu tenho tempo, porque o mercado de fundo imobiliário reage mais lento. Então eu tenho tempo, não preciso ter rapidez. Eu não é igual bolsa aqui. Acontece isso aqui antes do. Quando os caras já sabem da notícia, já vê todo o pacote fiscal antes de ser apresentado, já decide que é bom ou ruim e já levanta o preço ou não. E isso é mercado, tá? Achem que você tem a mesma informação das pessoas? Não. Só que no mercado imobiliário o mercado você não precisa, porque é um mercado de pessoa física. Então o que eu quero falar é, honestamente, a gente tem um puta de um problema, que é o iFix está muito longe do real estate. Só que isso uma hora deve encontrar. Esse daí deve encontrar. E é isso que todo mundo fala. O que eu falo é, vai encontrar. Mas o problema é, o que eu vou fazer in the meantime, né? Enquanto isso, o que eu faço? Cara, enquanto isso, você pode esperar renda fixa, pode esperar um pouco mais em crédito, você pode fazer alguma coisa para se proteger. A minha preocupação é proteção. E assim, proteção, por isso que eu falo high grade. Não adianta você ficar no high yield agora. E aí eu faço uma conta muito simples, né? O high yield te paga spread de 5%. Se eu tenho uma taxa de 10, eu estou ganhando 50% a mais. Uma conta básica. Se eu tenho uma taxa de 5, eu exagerando, eu tenho 100% a mais. O que eu quero dizer é que
tem momentos para high yield e tem momentos para high grade. Porque a diferença, ou seja, se hoje eu tenho um high grade que paga 5% a mais, ou seja, e um high grade que me paga 2% a mais, eu tô com 12, outro eu tô com 15. Com uma taxa de 10, tá? Para quê? Ou seja, relativo high grade com high grade fica muito pouco. O high grade com high yield fica muito pouco. Então tem momentos para isso. Então, é esse o cenário que eu quero mostrar para você. É isso. Então, tipo, eu não tenho coragem de chegar para você e falar assim, fecha o olho e compra. Porque, porra, eu não faço isso. Eu adoro, cara, tem ativo que eu olho e falo assim, cara, tá muito barato. Mas, cara, quando que ele vai convergir para o valor real dele? Não adianta. A minha ídole é essa, cara. Eu não consigo falar. Então, tipo assim, por que eu acho que eu tô falando muito de política? Porque, cara, precisa acontecer algumas coisas para que essa conversão aconteça. E é isso o problema. Então, desculpa. Até eu peço desculpas aqui, não é? Não, sabe que eu quero falar, eu adoro fundo imobiliário, cara. Isso aqui é minha vida. Eu sou consultor, mas assim, fundos fechados, adoro, cara, adoro meu trabalho, velho. E é muito chato ter que falar disso. É muito chato ter que ficar olhando pra política, é muito chato. Muito chato, assim, cara, eu queria falar de imóvel, porra, esse imóvel é bom, ninguém tá enxergando isso, pô, isso aqui, imobiliariamente falando, cara, é massa, isso aqui, trazer gestor diferente, para trazer que ideia melhores, esse fundo crescendo, é isso que é massa de falar, mas não é isso que tá acontecendo, porque, tipo, não adianta o ativo ser massa, pagar 10, 12% e eu tenho uma taxa de juros a 14%. Porque não vai entrar, e o que está acontecendo é todo mundo diminuir o fundo imobiliário, não só o fundo imobiliário, mas os fundos em gerais do seu portfólio, e aumentando renda variável, aumentando renda fixa, entendeu? Enfim, é isso. É isso, mas time é tudo. Se você tiver certo na hora errada, você está errado. É só isso, assim, essa é a minha preocupação. Por isso que se a gente fala às vezes, eu vou tentar evitar de falar. Sim, eu vou procurar falar mais de fundos imobiliários, mas é que a gente tá com uma divergência muito grande, como eu falo, assim, tá muito absurdo essa boca de jacaré. Mas vai fechar. O problema é que tem que tirar os palitos da boca desse jacaré, que são uns palitão grande ali. Boa. Depois dessas lavação de roupa suja, vamos terminar aí por boa.